Olá, pessoal! Então, vamos dar início ao nosso quarto tema desta fase, de quarentena, que é sobre essa situação que todos nós já enfrentamos e enfrentaremos ao longo da nossa vida profissional, independente da especialidade que a gente escolher. Então, o que eu quero fazer com vocês é mostrar algumas questões, alguns conceitos, para a gente refletir, para poder melhorar a nossa, para a gente entender melhor, né, por que isso acontece e saber melhor como agir, tá? Então, a gente tem que lembrar que o nosso ensino, né, a nossa medicina ocidental, sempre foi muito focada em doença relacionada com lesão. Então, se eu acho a lesão e conserto a lesão, né, retiro a lesão, trato, então tá resolvido o problema. No entanto, porém, contudo, entretanto, nós lidamos com pessoas e as pessoas, elas vêm com sofrimento, eu lembro do primeiro tema, né, que sofrimento não é necessariamente igual lesão, igual doença, e que esse sofrimento, essa experiência que ela tá passando, ele vai além dos fatores biológicos, essa dimensão somente biológica, né? Quais seriam então, essas de outras dimensões? Psicológicas, culturais, sociais, por exemplo. Então, se você pega diferentes culturas, a dor, a doença, né, o adoecer, eles têm significados diferentes, né? Então, se você pega um ocidental, um oriental, se você pega um russo, ele vai demonstrar o seu sofrimento de forma diferente que um latino-americano, por exemplo, que demonstra muito mais, né? Que é o nosso caso, somos mais exagerados. Ou seja, depende de vários fatores, todas essas queixas e esse sofrimento. E isso a gente tem que levar em consideração quando a gente está lidando com o paciente, tá? Porque a gente tem que lembrar que pessoas não são máquinas. Bom seria se a gente só apertasse, descobrisse o parafuso solto, apertasse e tivesse tudo resolvido. Aí, antes de mais nada, eu quero que a gente sempre lembre, sempre, independente da situação, independente da sua especialidade, sempre lembre da nossa função, que é aliviar o sofrimento, aliviar o sofrimento. Tem que ser um mantra, meu povo, né? Para a gente sempre estar voltando ao centro da nossa medicina, para lembrarmos qual que temos que fazer, principalmente em situações difíceis, em situações que nos desafiam mais, que são casos dos pacientes poliqueixosos, tá? Mas assim, então, quem seriam esses pacientes? São várias as situações que a gente denomina, né, como pacientes difíceis, mais chatos, né, assim, muito pejorativo isso, né, mas enfim, acaba passando pela nossa cabeça. Geralmente são pacientes, então, que têm distúrbios de saúde mental, né, muitos sintomas, comorbidades, dores crônicas, pacientes insatisfeitos, né, com expectativas não atendidas, aqueles hiperutilizadores, então aquele paciente que toda hora está na UBS e a gente fica, meu Deus, está aqui de novo, né, na UBS ou no nosso consultório, no hospital, enfim, na emergência, né, muitas vezes. Ou seja, é todo paciente ou situação que desperta em nós o que há de pior, né? Sentimentos negativos que nos deixam abalados de alguma forma, que geram essa contratransferência negativa, né? Então, pacientes que nos desafiam e a gente tem essa sensação de frustração, de derrota, não tá evoluindo, tá sempre com a mesma queixa e a gente se sente mal por isso, né? Aí eu queria comentar só com vocês um pouco sobre essa parte da medicina, antes de falar do paciente poliqueixoso em si. Então, assim, a medicina psicossomática, que acho que todos conhecem, está muito relacionada com a psiquiatria, mas não é algo exclusivo. É uma área da medicina, então, que lida com a questão da psique, dá essa inter-relação, né, entre mente e corpo. Então, psique seria a alma, ou emoção, ou sentimento, e soma, que é o corpo em si, né? Que remete à doença, à lesão, ao sintoma. O termo em si, ele é novo,
então da década de 20. No entanto, já há muitos e muitos anos, já é sabido dessa interação que existe entre mente e corpo, né? Então, aqui um exemplo, né, desse imperador chinês que já dizia que diante de um paciente, de um doente, né, os seus desejos e ideias tinham que ser investigados e acompanhados, né? Quer dizer, fazendo essa menção. Lutero já dizia que pensamentos saturnos acarretam males físicos, né? Quando a alma está oprimida, o mesmo acontece com o corpo. Claro que aqui é no âmbito religioso, mas também fazendo essa colocação. Aqui nós temos o rei Davi, que, né, nos seus salmos, que é como se fossem seu diário, suas confissões, enfim, ele dizia, né, que enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, né, porque de dia e de noite sua mão pesava sobre mim e a força foi se esgotando. Quer dizer, aqui no caso ele tinha um sentimento de culpa, de um pecado, né, mas que não deixa de ser uma emoção ruim, uma tristeza, uma opressão, e isso, ele sentia isso no corpo dele, tá? Então, a ideia não é nova, a ideia é muito antiga, tá? E assim, quando eu falo que tudo é psicossomático, por quê? Porque não existe como a gente separar mente e corpo, né? Ah, não, isso é só doença do corpo, isso é só doença da mente, porque está tudo conectado, né? As nossas emoções geram alterações químicas e físicas que vão lá no frigir, né, dos ovos, no finalmente gerar alguma lesão, alguma disfunção, algum sintoma, algum sinal, né, de doença, tá? Então, por exemplo, aqui, quando eu estou chorando, né? O que é um choro? É as glândulas lacrimais que se contraem e derramam as lágrimas. Quando isso acontece? Acontece tanto mediante um estímulo físico, por exemplo, me cortei, né? Caí, bati, enfim, tive um trauma e aí isso gera em mim uma dor física, esse estímulo físico, neurológico, faz com que minhas glândulas lacrimais se contraiam. Mas também isso acontece quando eu recebo uma notícia triste, por exemplo. Então é uma emoção que no final vai gerar também contração das minhas glândulas lacrimais. Ou seja, emoção gerando sintomas físicos, resultados físicos, né? Quando eu subo as escadas correndo do bloco 6 até o último andar, chegando lá por um estímulo físico, né? Meu coração aumenta as frequências cardíacas. Mas quando eu levo um susto, quando eu estou ansiosa ou quando eu estou apaixonada, por exemplo, a frequência cardíaca, né, também aumenta. Também, de novo, tanto emoção quanto um estímulo físico, gerando o mesmo resultado final, que é aumento da frequência cardíaca, tá? Isso aqui são exemplos simples que eu quis colocar, mas para demonstrar que tristeza, opressão, sentimentos ruins, traumas emocionais, eles podem refletir sim na química do corpo, tá? E assim, o nosso corpo, a gente consegue muitas vezes localizar até as nossas emoções, né? Elas têm locais onde se manifestam. Então, por exemplo, quando eu estou feliz, aliviado por alguma situação, um sentimento bom, o que eu digo? Não, eu tô com uma leveza onde? No peito, não no dedão do pé, né? Ou, tirei um peso das costas. Ao contrário, quando eu estou triste, angustiado, amargurado, onde eu falo que eu sinto? No coração, no peito, né? Ou, meu coração está doendo. Por quê? Porque é nessa região torácica. Também, de novo, não é no dedão do pé. Quando eu estou ansioso, ou com medo, né, assustado, eu falo, nossa, tô com borboletas no estômago, nó na garganta, né? Ou seja, inconscientemente, quando a gente fala, por exemplo, aquela pessoa não me desce, nossa, eu não consigo engolir fulaninho, né? Por quê? Porque sentimentos de raiva, sentimentos de tristeza, né? E raiva, de ódio, enfim, a gente consegue, né? Eles se manifestam nessa região do pescoço. O
que isso quer dizer? Novamente, fazer essa interação entre mente e corpo. Ou seja, as nossas emoções, a gente sente ela no nosso corpo mesmo. Não é só uma coisa que fica dentro da cabeça, no pensamento, certo? Para demonstrar novamente essa interação mente e corpo. Por isso que tudo é psicossomático, tá? É que, infelizmente, a gente usa esse termo de uma maneira pejorativa. Ah, não, só tá somatizando, quer dizer, ela tá inventando, não é de verdade, é frescura, né? E eu quero que vocês deixem de pensar assim, tá? Ou seja, a emoção leva a alterações corpóreas, sim, senhor, ok? Então vamos lá, mas como? Por quê? Eu fiz um esqueminha muito simplificado, tá? Muito por cima, só pra gente relembrar. Isso é uma coisa assim, são coisas que a gente já sabe, mas às vezes a gente não reflete e não pensa dessa forma. Então, por exemplo, sinto uma emoção, onde que isso vai ser captado? No nosso sistema límbico, que vai digerir isso e vai transmitir neurologicamente para o sistema hipotálamo, hipófise, sistema nervoso autônomo, que vai gerar estímulos, então, sinais para as glândulas endócrinas, por exemplo, a suprarrenal, liberando adrenalina, a tireoide, né, liberando os hormônios da tireoide. Então, assim, quais seriam então essas substâncias resultantes desses estímulos? Adrenalina, noradrenalina, cortisol, hormônios tireoidianos, né? Simplificadamente. Então, aqui eu gosto dessa figura que ela demonstra, assim, bem simplificadamente, didaticamente, né? Então, o estresse lá no sistema límbico gera estímulos no eixo hipotálamo, hipófise adrenal e no sistema nervoso autônomo, que por sua vez vão gerando estímulos em vários órgãos, então coração, traqueia, né, estômago, intestino, bexiga, supraadrenal, enfim. E que gera todos os sintomas que a gente tem durante o estresse, né? Tremores, palpitações, por exemplo, tá? Sudorese, parestesias, né? O cortisol, né? É um dos principais hormônios dessa via de estresse. Quando eu falo estresse, é qualquer coisa assim ruim, né? Qualquer sentimento ruim. Não somente o estresse do dia a dia, mas tristeza contínua, angústia contínua. Então, assim, imagine o cortisol, que é considerado o hormônio do estresse, e temos a adrenalina também. A adrenalina vai resultar em quê? Elevação da pressão, taquicardia, aumento da glicemia, o cortisol, isso e mais algumas coisas, né? Então, redução da insulina, insônia, baixa imunidade, aumento do peso, osteoporose, né? Aumento da secreção gástrica. Então, assim, imagine isso sendo liberado em pequenas doses contínuas, uma pessoa em constante estresse, em constante sofrimento emocional. Isso vai resultar em alterações físicas, inevitavelmente. Né? Então, por exemplo, onde no nível dos sentimentos eu sinto então, medo, raiva, angústia, tristeza, né? Ou alegria também, que seja, né? Fome. Isso vai se manifestar no corpo em modificações em todo o sistema músculo-esquelético, neurovegetativo e imunoendócrino. Então, por exemplo, nós temos gerando alterações de fibra muscular lisa, alteração secretora, disfunção de irrigação sanguínea, e tudo isso levando às diferentes comorbidades, digamos assim, alterações no corpo, no soma, né? Isso é iniciado pela psique, tá certo? Quando a gente está no momento de tensão crônica, então um estresse crônico, um sofrimento crônico que seja, a gente tem duas opções de reação. Ou a gente fica no estado de alerta, sempre, né, simpático, ou a gente faz a chamada retirada vegetativa. Eu vou fingir que nada está acontecendo e eu vou ficar só funcionando na minha homeostase, só que daí isso acaba sendo exageradamente, né? Se eu fico num estado de alerta, sempre ali com a adrenalina, sempre num nível mais elevado do que o normal, um exemplo de uma doença que pode ser afetada por isso é a hipertensão, né, que gera. Não estou dizendo aqui que somente o estresse vai levar à hipertensão, mas que ele tem essa ação conjunta com
como os aspectos físicos também, né? Então é aquela pessoa que fala, não, porque quando a gente está estressado, nervoso, aumenta a pressão sobe. Por causa disso, tá? Já um exemplo de retirada vegetativa diante do estresse crônico são os distúrbios funcionais, que é quando o órgão ele fica só funcionando, mas exageradamente. Então aumenta a sua secreção, aumenta a sua funcionalidade, gerando as síndromes funcionais, como a fibromialgia, intestino irritável, por exemplo, tá? Opa! Assim, aqui eu coloquei entre aspas, por quê? Porque como eu já comentei, toda doença, ela não é exclusivamente física ou exclusivamente mental. Tudo se conecta, né? E mesmo uma doença, uma infecção, um câncer, né? Que existe um fator físico muito importante, os fatores emocionais vão interferir na evolução dessa doença, sim, senhor. Mas existem algumas doenças onde esse estímulo emocional, onde essa interferência emocional, ela é muito mais exacerbada, ela é muito mais reconhecida, tá? Por isso que eu coloquei entre parênteses que são as chamadas doenças psicossomáticas, mas não que as outras doenças também não tenham o fator emocional envolvido. Então, assim, lembra que eu comentei, né? Secreções aumentadas, secreções gástricas, aumentos da motilidade dos órgãos, né? Do funcionamento, que seria da retirada vegetativa. Então, isso tudo piora, né? Gastrites, úlceras, por exemplo, que são formadas pela isquemia que acontece, né? Alterações na vascularização, colites, cefaleias, lombalgias, são as dores crônicas, né? Fadigas, dores pélvicas, alterações menstruais, insônias, doenças autoimunes, né? Então, todo paciente que tem uma doença autoimune, essa doença sempre piora em momentos de estresse, em momentos de sofrimento, né? Por causa dessa interação que a mente faz, né? Hipertiroidismo, por causa do aumento de secreção da tireoide, ok? A prevalência dessas doenças, entre aspas, psicossomáticas, ou seja, doenças que têm um fator emocional muito presente, é uma prevalência grande, né? 16 a 52% dos atendimentos da atenção primária. Então, são coisas que a gente tem que considerar, tá? Aí tá, beleza. Mas qual a sua origem? Qual é a origem das queixas, né? Dos pacientes poliqueixosos, né? Por que existem pacientes assim e outros não são assim? Existem várias coisas, tá? É muito pessoal, por isso que uma boa anamnese, ela nos elucida bastante. Mas assim, problemas, pessoas que têm problemas de processar o seu emocional, pessoas que têm problemas de demonstrar isso, né? Estressores. Estressores recentes é uma coisa que a gente até já compreende, né? Ah, tá passando por algum problema ultimamente. Isso a gente entende bem essa relação. Mas às vezes a pessoa não tá. Não, tá tudo bem agora. Não tá acontecendo nada. Mas ela já tem ao longo dos anos uma vida sofrida. Então isso pode estar se acumulando e gerando sintomas agora, num momento aparentemente calmo, né? Onde está tudo bem, aparentemente. Traumas na infância, então uma infância instável, gente. Olha, a infância, ela é tão crucial para o nosso crescimento, para a nossa saúde mental, que assim, pequenos traumas, né? Aqui tem, por exemplo, né, histórico de abuso físico e sexual. Claro, um abuso físico ou sexual na infância é terrível, é catastrófico para a vida adulta. Mas às vezes pequenos traumas, pequenos bullying ou pacientes que não se sentiram amados, né, pelos seus progenitores ou por quem cuida, né, relacionamento pai e filho, mãe e filho ruins, né, então tudo isso gera também no futuro consequências, disfunções familiares, então um social, né, ruim, sem suporte social, pacientes que não conseguem expressar seus sentimentos, então isso acaba canalizando de forma física, né, quando na verdade é algo emocional.
Pessoas muito pessimistas, aquele ó vida, ó céu, ó azar, isso não vai dar certo, né? Então, ou pessoas que têm muita instabilidade emocional, tendência a ficar reclamando. Esse comportamento de dor operante, que é o quê? É quando eu passo por um momento de dor e eu recebo um estímulo positivo do ambiente, né? Então, é uma criança que quando cai em cima das pedrinhas, rala o joelho, né, algo dolorido pra caramba, e aí ela recebe todo o aconchego, né, da mãe, do pai, de quem tá ali perto, né, todo o auxílio, e aí, passado alguns dias, ela cai na grama, né, na grama, nem doeu tanto assim, mas inconscientemente ela manifesta o mesmo choro, ela tem a mesma reação e isso acaba gerando o que é o mesmo conforto. Então, isso é uma dor operante, a pessoa se condiciona. Então, às vezes, mesmo com estímulos pequenos de dor, ela manifesta aquela dor da mesma forma, como se fosse grande. Mas isso é inconsciente, tá, gente? Só para lembrar, ninguém tá fingindo aqui, ok? Fingimento é uma coisa muito específica, pessoas mau caráter, mas não é o caso, tá? Que mais? Isso é importantíssimo. Gente, relações ruins, relações anteriores, né, entre médico e paciente ruins, fazem com que o paciente se revista de uma armadura e aí toda vez que ele encontra com outros médicos, outros profissionais de saúde, ele vai se defender, ele vai agir de uma forma mais ostensiva, porque ele já teve uma experiência ruim, ok? Isso é muito importante, né? E aí vira um ciclo vicioso, porque aí o paciente trata mal, né, o médico, e aí a gente se blinda também, e aí a gente né, e a gente meio que trata friamente também, perpetuando essa, não, tá vendo, todo médico é igual, e aí vira um ciclo também, tá bom? Temos que tomar muito cuidado com isso. Aí assim, será que o paciente, aquela queixa física que ele está trazendo, essa é a origem mesmo, né? Porque vamos pensar, o que é mais fácil de lidar para o paciente? Com uma dor física ou uma dor emocional, né? Geralmente uma dor física, porque uma dor física eu tenho um remédio, eu tenho um analgésico, né? Que vai tirar essa dor. Já uma dor emocional, ela é muito subjetiva, não é palpável. Então a resolução também não é tão simples, né? Então às vezes está escondendo algo emocional mesmo. E uma outra pergunta que a gente deve se fazer, tá? Puxa vida, hoje eu só tô atendendo paciente difícil. Mas será que então só os pacientes é que são difíceis ou o problema só ele que é o problema? Ou eu que não tô bem, né? Eu que não tô, sou inexperiente demais, então assim, vocês vão ver que quando vocês se formarem, a gente vai trabalhar com muita expectativa, com muito entusiasmo, né? A gente quer salvar o mundo e tal, fazer o bem, a gente tem essa, quero curar as pessoas, e aí começa a não acontecer isso de maneira que a gente queria, a gente vai se frustrando, né? A carga de trabalho excessiva, né? Quer dizer, ai, não acredito que eu vou ter que fazer de novo aquele plantão com aqueles milhões de pessoas, aquele PA bombando. Isso vai dando uma angústia, uma coisa, e cada paciente que entra, a gente vai se angustiando, e aí, né, isso, a carga excessiva de trabalho é um burnout, né? Enfim, então aí tudo que a gente for atender vai ser chato, vai ser ruim, vai ser pesaroso, digamos assim, né? A insatisfação, então assim, escolham muito bem a especialidade de vocês. E se escolher errado, muda, não tem problema. Porque fazer uma coisa que já é difícil, né? Que é lidar com pacientes doentes, pacientes sofrendo, e não é aquilo que a gente quer ainda, você vai gerar frustração, insatisfação, e aí, por mais bonzinho que o paciente seja, por mais legal que ele seja, você não vai estar bem, e aí você vai achar um saco ter que fazer aquilo, né? Então a gente tem que se autoavaliar sempre, tá? Falta de habilidade de comunicação, por isso que a gente tem que treinar isso, né? Tem que treinar a empatia, tem que treinar o ouvir o paciente para tentar entender melhor,
né? E nossos próprios problemas, gente, a gente vai ter problema, óbvio, né? A gente vai ter situações difíceis na nossa vida que a gente vai ter que sair para trabalhar mesmo com aquele problema. Então, tentar não deixar isso minar a nossa emoção, fazendo com que tudo que eu tiver que atender naquele dia vai ser um saco, porque eu não estou bem, né? Então, assim, meu conselho, vamos cuidar de nós mesmos, ok? Porque se eu não tô bem, como que eu vou cuidar de alguém que não está bem, né? Então, assim, vamos tentar manter a nossa saúde mental em dia. Cada um vai ter a sua forma. Não hesitar em pedir ajuda, tá? Então, a gente adoece sim. O ambiente nos adoece sim. Nós temos que estar preparados, né? Blindados no bom sentido. É a técnica do avião, né? Eu tenho que colocar a máscara em mim primeiro, para depois ajudar quem tá do meu lado, ok? Então, isso é uma coisa que eu queria deixar, assim, muito importante, porque às vezes a gente culpa muito o paciente. Ele é chato, ele é isso, ele é aquilo, mas às vezes é nós que não estamos bem e isso reflete neles, ok? Então, a poliqueixa, né, que não é um termo técnico, não é um termo que a gente tem nos livros, né, mas eu coloquei aqui algumas situações que a gente considera como poliqueixa, né? Então, as síndromes funcionais, que elas sim não têm lesão orgânica, lembra que eu já comentei, é o quê? É um excesso de funcionamento daquele órgão, daquele sistema. Tá funcionando demais, né? Então, não gera uma lesão, mas gera um desconforto. Então, geralmente são sintomas muito inespecíficos, dor difusa, alterações gastrointestinais pelo aumento da motilidade, cefaleias, né, por tensão, insônias, ansiedades, enfim, várias coisas. O exemplo maior é a fibromialgia, mas outros exemplos nós temos a síndrome do intestino irritável, fadiga crônica. Então, assim, é um grupo de exemplos de que geram poliqueixas, tá? Um outro exemplo, um grupo de situações que geram poliqueixas são as situações de hipocondríacos ou pacientes muito preocupados com a sua saúde, né? Então é uma preocupação permanente, desproporcional com a saúde, tá? Fora da realidade. Então, sim, o que esses pacientes fazem? Eles amplificam, então se ele tem uma dor que seria grau 2, ele põe grau 8, grau 10, então ele amplifica, né? E ele interpreta situações normais, funcionais, como sendo significativos de alterações, de doenças. Ah, se minha barriga às vezes faz uns barulhos, né? Uns brrr, é normal, né? São os movimentos peristálticos. Ah, não, eu tenho uma bolinha aqui embaixo, aqui no pescoço, embaixo aqui da mandíbula. Mas você teve infecção, aí você tinha, mas essa bolinha, né? É um linfonodo reacional, normal, né? Então, assim, são pessoas, geralmente o quê? Carentes de atenção. Mas isso tudo é inconsciente, tá, gente? Não é assim, eu vou inventar uma doença só pra ter atenção. Não é isso. É a forma que se manifesta. Então, são pessoas carentes de atenção, elas preferem lidar, então, com problemas físicos, igual eu havia comentado, do que emocional, né? Que seria imaginário. Então, é mais fácil eu deslocar tudo pro lado físico. Existe a hipocondria ao inverso também, que seria aquelas pessoas que, não, isso aí é emocional, não, tô com AIDS, não, mas é emocional, né? Claro, exagerei, mas assim, não, minha diabetes só aumenta quando eu tô nervoso, minha pressão só aumenta quando eu tô nervoso, né? Então são pessoas que na verdade estão fugindo da realidade e fugindo de algo então, físico e real e grave, né? E relegando tudo como se não fosse grave, um problema emocional, né? Se é emocional, não é grave. Então, elas acabam tendo essa reação, né? E o mais drástico de todos seria essa conversão, que são assim, como se fosse o extremo, né? O limite ali, o máximo de tensão, de estresse, gerando alterações importantes, sintomas importantes, né, de disfunções neurológicas, então a pessoa sente parestesias, paresias,
movimentos incoordenados, né? Às vezes pode ter perda de alteração de consciência, de memória, né? Isso não é fingimento, tá, gente? Não é fingimento. Então, síndromes conversivas, elas vão aparecer muito na emergência. Então, quem vai trabalhar muito com emergência tem essa noção disso e tem a noção de que não é fingimento. Eu, Amanda, já tive. Quando eu entro no avião, eu entro em pânico. E eu tenho síndrome conversiva, é horrível. Eu entorto a mão, começo a tremer, meu pé fica formigando, eu não consigo falar direito. Parece que eu tô tendo um treco, tá? Então, assim, não é fingimento, ok? É isso que eu quero que vocês prestem, lembrem muito, tá? Não é fingimento, é uma manifestação extrema de um estado emocional, tá bom? Mas tá, como lidar, então, né, com essa situação? Com pacientes poliqueixosos, essas situações onde o emocional está afetando em muito, né? Empatia é a chave de tudo, né? Ouvir, mostrar interesse, evitar esses jargões, né? Ah, isso é coisa, você não tem nada. Como assim não tem nada, né? Não tem nada, porque eu sei que tá aqui, né? Se não tivesse nada, eu não tava aqui, né? Ou, ah, isso é coisa da sua cabeça, né? Ou, que mais? Então, assim, o que a gente tem... Eu achei que eu tinha escrito mais coisas, mas tudo bem. A gente tem que reforçar os aspectos positivos e não ficar dando corda para o aspecto negativo, tá bom? Tentar investigar os transtornos mentais mais comuns, né? Que é ansiedade, depressão. Então, às vezes, não tá muito bem definido, então eu posso usar alguns questionários ou na própria anamnese normal mesmo, tá bom? Aqui as escalas, né? A escala de alexitimia, enfim. Pesquisar, claro, né, que a gente já faz, eventos desencadeantes, se é um paciente que não tem um suporte social adequado, está numa situação financeira ruim, né? No caso, pacientes do SUS. Tenta chamar, ver o que a gente pode fazer além da medicina em si, né? Além do remédio, da droga, né? Suporte social, psicológico, né? Conhecer a história do paciente. Isso é uma coisa interessante, tentar conscientizar o paciente não na marra, ok? Porque assim, quanto mais ele tiver noção de que o emocional dele está afetando essa situação, essa doença dele, está gerando esse sofrimento, melhor vai ser o tratamento, né? Porém, gente, assim, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Que um paciente que não aceita, principalmente no início, não, para ele é físico o negócio, para ele realmente ele tem um problema sério, não adianta a gente ficar forçando a barra, tá? Evitar entrar em confronto, isso é importantíssimo. Olha, isso é coisa da sua cabeça, isso é psicológico. Cuidado com essas palavras, porque o paciente, ele já tem um preconceito com situações de saúde mental, né? Ah, o que? Você tá achando que eu sou doido, que eu tô inventando? É coisa da minha cabeça? Como assim, né? Cuidado com isso, tá bom? Superar esse modelo, né, de doença-lesão, ou seja, claro, a gente vai fazer uma boa anamnese, se necessitar, vai fazer exame físico, né, se for preciso, pedir exames complementares, normal. Mas se a gente já tem essa desconfiança de que o lado emocional está afetando em muito isso, ou de que às vezes a origem é somente emocional, não ficar a gente ficar tentando achar a causa a todo custo. Não é possível, não é possível. Por que tá assim? Como que não tá? Por que tá tão descompensada essa doença? Não é possível, não é possível, né? Então, é superar esse modelo, gente. Lembrar que às vezes não precisa ter lesão física, tá bom? Evitar o poder somatizador da consulta. Então, por exemplo, entrar muito na onda do paciente, né? Ah, ele quer exame, então eu vou pedir exame. Nossa, você tá sentindo isso tudo, né? Ou reforçar o lado negativo das coisas, né? Evitar a rotulação do paciente.
Então, assim, evitar reforçar essas queixas, tá? Ok? A gente escuta, mas a gente não reforça isso, tá? A gente pode utilizar, por exemplo, porque o paciente, é coisa da sua cabeça, ele vai ficar bravo com você, né? A gente também ficaria, tá achando que eu sou doida. Mas existem alguns termos que fazem essa conexão entre mente e corpo e que o paciente entende, porque ele já até de que já é mais aceito, né? Então eles entendem que o estresse, o nervosismo, né? Não, quando a gente tá muito nervoso, tá muito estressado, realmente o nosso coração acelera, a gente sente mais dor, tarará. Isso é um termo que o paciente ele já ouviu, ele vai entender melhor, né? Olha, quando a gente está muito tenso, olha só, a gente fica todo aqui endurecido, as costas, os músculos ficam todos tensionados, isso gera dor no pescoço, dor nas costas, né? Um exemplo de situação, né? Olha, quando, por exemplo, um paciente com fibromialgia, né? A gente fala, não tem lesão, mas a sua sensibilidade à dor é maior, né? Quando a gente está triste, quando a gente está passando por um estado emocional ruim, a gente sente mais dor, né? A nossa sensibilidade aumenta. São formas de falar que eu não estou desacreditando o paciente, não estou dizendo que não é real o que ele está sentindo e estou fazendo essa conexão. É uma tática interessante, tá? Então, assim, lembrar a abordagem familiar, então tentar entender a família desse paciente, o contexto familiar, lembrar que muitas vezes os padrões são repetitivos, né? O filho imita o pai, a gente imita, né, os comportamentos ao longo das gerações até, tá bom? Então, às vezes, convocar a família, por que será? Será que não é para ter um ganho secundário? Será que não é uma família que estimula muito esse papel de doente, né? Que excesso de cuidados, excesso de atenção, né? Ou o contrário, né? Então, isso é importante, né? As terapias, mas lembrar, gente, terapia, né, ou intervenção farmacológica, quando o paciente tiver algum indício de que ele está aceitando que o seu lado emocional está influenciando, né, na situação dele, tá? Porque se você simplesmente encaminhar para um psiquiatra, não, vou encaminhar para psiquiatra, vou encaminhar para psicólogo, nossa, por quê? Tá achando que eu sou louco? Né? Então, calma. Ou mesmo começar uma medicação. Eu já ouvi paciente, não, porque eu cheguei lá cheio de dor e tal, e saí de lá com uma fluoxetina, daí eu fui ver, era um remédio de depressão. Eu não tô com depressão, né? Então, assim, calma. Essas condutas de terapia, mesmo que a gente saiba que é a melhor coisa, que é o que vai ajudar, se o paciente não tem essa aceitação, lembra do plano em conjunto, né, do método clínico? Se o paciente não tem essa aceitação, ele não vai realizar e a coisa não vai fluir. Então a gente tem que ter uma boa relação e ele tem que ter já um nível mínimo de aceitação para que a gente faça essa intervenção farmacológica e terapêutica em termos de psicologia, né? E psiquiatria às vezes, ok? Beleza? Aqui é meio que repetido, né? Mas assim, se eu venho um paciente que eu sei que eu já conheço, e eu sei que ele tem uma tendência já a ficar meio desesperado, achando que tudo é doença, e eu começo a pedir muitos exames sem necessidade, né? Pronto, aí que ele vai desesperar, né? Então, limitar o número de procedimentos de exames para não perpetuar essa somatização, né? Incentivar exercícios físicos, incentivar coisas boas no paciente, né? Pequenas melhoras, olha que legal, vamos fazer atividade física, vamos participar, né? O que você gosta de fazer, hobbies, vamos fazer coisas em casa, né? O que você pode ajudar, enfim, tá? Uma boa higiene de sono, né? Então, e aqui de novo, né? Eu tô repetindo, gente, mas é porque a gente faz isso, então para lembrar para não fazer, tá? Dizer que você não tem nada, pelo amor de Deus, nunca diga isso pro paciente. Se ele está diante de você, se ele foi naquela consulta, alguma coisa ele tem. Nunca diga ele não tem nada. Ele pode não ter nada grave,
Mas não ter nada é você tá zoando com a cara dele, certo? Então, nunca fale nisso, tá? Outra coisa que piora, lembra quando eu falei que vocês, quando se formarem, vocês vão ter muita expectativa, e uma das expectativas é que a gente vai melhorar, de que a gente vai sarar o paciente, assim, né? Então, cuidado com essa expectativa, gente. Então, não se preocupem demais com a melhora dos sintomas a todo custo, né? Não é possível, não tá melhorando, tá melhorando. Às vezes o paciente, ele quer ser ouvido, ele quer que alguém compreenda. Às vezes ele mesmo entende que não vai ser fácil melhorar, porque ele já tem aquela dor crônica, então não vai ser um passo de mágica, mas ele quer que alguém entenda, olha, eu entendo a sua dor, eu entendo que é difícil, eu entendo que você tem essa dor diariamente, ok? Ficar desafiando o paciente, confrontando ele de que o problema dele, ele tem algum problema mental, que ele tem algum, né, de que não, de que é coisa da cabeça dele, que ele tem que se tratar, vai se tratar, né, um psiquiatra, enfim. Isso às vezes eles escutam muito em emergências, né, então assim, cuidado, tá, gente? Empatia, né, ficar, como eu falei, adiantando, explicando, o paciente mal começou a falar, não, isso é emocional. Também, ela tá zoando com a minha cara, né, tá desacreditando o que eu tô falando. Cuidado com isso, ok, gente? Ficar dizendo esses diagnósticos orgânicos positivos é assim, por exemplo, o paciente vem com uma dor lombar, que é mecânica, é muscular provavelmente, é tensão muscular, né? E aí você, tá bom, sem critério, pede um raio-x, e aí chega o raio-x aí com uns osteófitozinhos, um biquinho de papagaio aqui, outro ali, e olha, você tem problema na coluna, né? Aí o paciente eternamente terá um problema na coluna. Então calma, né, gente? Pegar os acidentalomas e dizer que tem um diagnóstico. Então cuidado com isso, tá? Não vou ler tudo isso, mas, enfim, né? Isso é o que eu já acabei de falar, né? Então, só para reforçar, não pedir exames exagerados, atendimento longitudinal, quero te ver com mais frequência, dar atenção ao paciente, tá? Não esperar uma cura imediata, né? E não subestime o paciente, né, meu? Porque às vezes o paciente poliqueixoso, ele é acometido por um câncer, né? Por algo grave. E aí a gente, não acredito, ele de novo, e aí a gente nem escuta direito, e aí, tá? Então cuidado com isso, tá bom? E a empatia, né? Então lembrar às vezes assim, o que a gente pode fazer é isso, é ser bons ouvidos, dar bons, não digo conselhos, mas dizer palavras agradáveis, né? Que às vezes a nossa palavra, o nosso consolo já vai ter algum efeito, alguma melhora, ok? Entender as coisas como um todo, tá, gente? Isso é importantíssimo, beleza? É isso, ficou um pouco longa essa aula, peço desculpas. Mas é que é um assunto meio complexo, não dá pra falar, né? Eu acho que até eu falei mais rápido do que eu deveria. Eu gostaria de ter mais tempo para debater essa aula. Eu gosto de conversar com vocês diretamente, né? Ser um papo, assim, ouvir a opinião de vocês. Mas é isso, espero ter elucidado um pouco essa questão, ok? Obrigada